primeiro lugar, né, sempre enfatiza assim, a importância de vocês estarem aqui. Né, o evento começa aqui, abre portas, né, quase aquele navio quebra-gelo, assim, né? Então a gente vai mostrando a viabilidade desse tipo de pesquisa, a pertinência desse tipo de pesquisa, e cada vez que acontece algo, né, dentro do ambiente acadêmico, é uma quebra de paradigmas. Assim. Queria muito agradecer a Laura, né, que... Pois é, então, fico muito feliz de poder, né, participar, assim, dando ideias e estando aqui pela Mola Massa também, porque seria triste só ver acontecer de longe, né, algo que a gente acha muito bonito. E eu gostaria então de falar um pouquinho sobre essa mesa, né, a gente está agora com um tempinho reservado à literatura. Né, então, a gente vê o horror migrando de linguagens com maior predominância em um ou em outro, de acordo com o passar das décadas, isso é normal. E a gente, como vocês podem observar, a gente teve um grande peso, inclusive aqui, né, no audiovisual. O audiovisual hoje é esse veículo que carrega o horror para as massas. Então você tem os quadrinhos, vocês têm a literatura, a música, né, o teatro, mas sem dúvida a linguagem de massa ela vai se plasmando com essas grandes produções, com esse grande alcance do audiovisual. Então, quando nós falamos de quadrinhos, de música, de teatro, de literatura, nós vamos para uma outra forma de abordar esses gêneros e esses estilos e esses movimentos que tem uma certa liberdade, né, e uma certa autonomia que esses gêneros de maior circulação não têm, porque muitas vezes eles dependem de boa vontade do mercado. Eles dependem de uma produção muito onerosa, muitas vezes. Você sabe que existe uma produção independente, mas o que vai plasmar mesmo, né, a época, o que vai marcar a época é a grande produção, né, é aquela produção que tem um investidor pesado por trás. E, então, é muito interessante observar nessas outras linguagens, nessas outras artes, o que está surgindo, né, que caminhos essas obras estão apontando, porque essencialmente nós temos uma liberdade criativa muito maior. Né? Então, para isso, a gente bolou a mesa da seguinte forma: a gente vai ter uma apresentação, primeiro de 20 minutos, depois eu vou trazer aqui 3 autores premiados de horror para a gente poder fazer um bate-papo. Né? Então, além de nós termos um equilíbrio entre pessoas que produzem, né? Eu, por exemplo, sou editor. Então, não me apresentei, mas eu sou o Cid Vai Ferreira, né, do Cerqueiro Cidra, mas seria importante falar quem sou também, né, é bom. E a gente então vai começar agora com a Ellen Maria Vasconcelos, ela é pesquisadora, ela é editora, ela é poeta, né, e editora também. Né. Então, ela trabalha com literatura espanhola e hispano-americana, e ela tem uma pesquisa que abrange, então, o terror, o horror na América Latina. E depois, com esse momento do bate-papo, a gente vai fazer uma ponte, né, obviamente, entre o Brasil e esses outros países. Então, gostaria de passar a palavra para a Ellen. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a professora Laura Eugênio, do CID. E a minha fala aqui, ela tem uma pergunta de título, que é: existe um novo boom latino-americano na literatura? E aí, claro que para isso eu preciso dizer o que foi o boom, né, fazer esse caminho da história. Então eu vou ler porque são muitos nomes, né, e datas, então para não me perder e misturar ali, eu vou ler. Se eu estiver muito rápido, muito devagar, vocês me apontam, tá? Creio que antes de chegarmos à ideia de um novo boom, precisamos recapitular alguns termos e fatos para entendermos até se a pergunta do título faz algum sentido. Existe um novo boom na literatura latino-americana? Até meados da segunda metade do século XIX, a literatura produzida nos países hispano-americanos estava ainda preocupada em produzir uma literatura que fortalecesse a identidade nacional, fortalecendo interesses do Estado, da elite intelectual e letrada, para inclusive independizar culturalmente e politicamente da Espanha. Exemplos clássicos de textos fundacionais são Facundo,
né, de Sarmiento, e o Martim Fierro do José Fernandes. Já no século XX, teoricamente, com os Estados-nações consolidados e com seu projeto de urbanização e industrialização das capitais avançando, inclusive com a chegada da população europeia, imigrante, né, no contexto das duas guerras e anteriormente, que duplicou a população da América Latina em 25 anos, a população duplicou, já se delineava uma ideia de América Latina como um bloco, de passado comum, mas também de presente comum, né, de contradições, problemas sociais e econômicos. Ao mesmo tempo em que efervesciam casas editoriais pelo continente, principalmente na Argentina e no México, a década de 50 foi marcada também pelas lutas sociais, com o aumento de mão de obra e falta de perspectiva. Artistas e intelectuais de esquerda passaram a formar grupos para a criação de ideias e projetos que pudessem não só renovar a linguagem da arte, mas também transformar o programa político que parecia que estava se armando. Ele se armou, né? Crises políticas se acentuavam por todo o continente. A Revolução Guatemalteca, a Revolução Boliviana, a Revolução Venezuelana, o suicídio de Getúlio no Brasil, a derrubada de Perón na Argentina, até que a Revolução Cubana, em 59, atraiu a atenção do mundo, né? Finalmente, o mundo viu o que estava acontecendo aqui para o continente americano e os governos ditatoriais, enfim, começaram a predominar. Exceto por um ou outro nome que conseguiu atravessar o oceano, né? A nada, e chegar aos olhos dos literatos europeus, que foram os poetas Rubem Darío, César Vallejo e o Jorge Luis Borges, né, que já eram conhecidos, apesar das muitas informações divergentes sobre o nascimento do boom, esse desejo de alguns autores de criar um projeto artístico que colocasse a América Latina também no mapa cultural, não só no mapa político, passou a ganhar forma. Esse mapa a gente consegue ver a partir de cartas do Carlos Fuentes, que é o mexicano, do Julio Cortázar e do Gabriel García Márquez, né, o colombiano. Além disso, alguns escritores vindos da Europa, como Miguel Ángel Asturias e Olivier Carpentier, também haviam voltado ao continente com as ideias de um movimento pós-expressionismo, que veio da Alemanha, bastante interessante. Em um momento em que o Walter Benjamin começava, né, já escrevendo aí na Europa, escrevia sobre a dificuldade do sujeito moderno de narrar a própria experiência, surgia então uma literatura que tinha muito a dizer, não só sobre a experiência, mas sobre seus antepassados, sobre aquilo que sobrou e permanece como um encantamento do cotidiano. Tratava-se de obras que buscavam romper com os valores tradicionais e símbolos nacionais conservadores e reforçar uma noção modernista da obra literária, né? uma obra autônoma, a obra literária como artifício. Além disso, o emprego de personagens mais complexos, que trabalhassem questões mais internas que externas, sem que isso deixasse de perder uma verossimilhança com o real, né, sintetizavam de modo geral as primeiras obras que surgiram no mundo. Era o início da circulação de um conjunto de atores, receptores e obras, né, que apresentavam características semelhantes. Miguel Ángel Asturias é considerado um dos precursores do boom e do realismo mágico. Aí surge, em 1949, surge o termo realismo mágico na literatura. A obra dele se chamou Hombres de Maíz, de 49, que foi o mesmo ano que o Olivier Carpentier lançou, que para mim é uma obra-prima, El Reino de Segundo. Em 63, Cortázar publicava Rayuela, que foi recebido com todos os méritos, assim como a obra da Elena Garro, mexicana, Los Recuerdos del Porvenir, que foi também lançado em 63. Em 67, finalmente, saiu 100 Anos de Soledad, do Gabriel García Márquez, que foi o marco do boom latino-americano, né, que resgata os grandes romances. E por que isso é importante? Né? Porque até todo o século XX, até esses lançamentos, eles eram conhecidos pela poesia, ou pelos contos do Borges. Assim, então, voltaram os grandes romances. E aí, nomes: Mário Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Octavio Paz, José Lezama Lima, Cabrera Infante, Maria Luisa Bombal, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, Horácio Quiroga, são outros dos nomes que se destacaram nessa criação, né, da narrativa de um universo autorreferencial, autônomo, onde espaço e personagens se identificam animicamente, através de uma sensibilidade apurada. No Brasil, os nomes que às vezes surgiam como pertencentes a algum, ainda que eles não se colocassem como pertencentes a algum, era Guimarães Rosa e Nélida Pinhon, justamente por essa criação desse universo. Um dos principais nomes da teoria e crítica literária que tivemos, o uruguaio Angel Gama, ele afirma que o boom, que é esse termo do marketing, né,
que quer alçar vendas, né, de um determinado produto, ele surge justamente trazendo o conceito do realismo mágico, que é um conceito que foi utilizado pela primeira vez em 1925 por um alemão, Francis Hoff, justamente falando sobre essa arte expressionista alemã, né, que os escritores trouxeram, né, da Europa. As obras literárias partiam de uma ideia de projeto coletivo que construísse narrativamente uma forma de experienciar o real, que incluía visões de mundo, epistemes e sensações da cultura popular local, onde os personagens se originavam. Esses acontecimentos maravilhosos ou mágicos, e o termo maravilhoso, né, o real maravilhoso veio do Alain Carpentier, né, da obra do Urbano, né, se diferenciavam do que a crítica classificava como literatura fantástica, né, que a literatura fantástica neste momento ela estava submetida a algum filtro de racionalidade ocidental, mas que também não entrava no lugar da literatura gótica, né, do transmundo ou de uma ideia de amedrontamento. O realismo mágico era uma realidade aumentada, que acolhia o outro, símbolo representante ou porta-voz de uma memória coletiva, que é uma capacidade ambígua de reconhecer o autêntico e o estranho ao mesmo tempo. Ambos constituem e representam a formação cultural e cotidiana, seja porque foram culturas marginalizadas anteriormente, né, e marcadas por experiências traumáticas, seja por uma reivindicação, de fato, de uma epistemologia renegada pela Espanha, né, ou por outros povos. Foi através das publicações especializadas das revistas, né, que surgiu, né, essa ideia do boom, e essas revistas eram escritas pelos próprios escritores, né, e alguns críticos literários. Mas, além das revistas, não há como negar a importância da indústria editorial, que estava crescendo ali, né? Destacando agentes e editoras da Argentina e do México, mas principalmente da Espanha, de Barcelona, e da criação de concursos e prêmios literários da Espanha, que trouxeram esses nomes, né, para o grande público da Europa, né, surgindo como incentivo econômico para a produção da narrativa e para a promoção do fenômeno de leitores, né, que até então desconheciam a América daqui. Quer dizer, ao mesmo tempo que houve um movimento de parte do povo latino-americano, tanto de escritores como de público leitor em crescimento, de tomada da consciência e de reivindicação de uma identidade própria, de uma narrativa que renovasse a linguagem artística para não ser uma reprodução da europeia, também houve um aproveitamento por parte do mercado internacional dessa criação de uma identidade única para vender como literatura exótica. Numa época que você está saindo da Segunda Guerra ali, tem uma baixa de produção editorial europeia e aí você precisa vender alguma coisa, né? Vamos vender como literatura exótica. Aproveitando essa onda, o Gabo, né, Gabriel Garcia Marques e o Vargas Llosa, acabaram sendo os nomes mais conhecidos do mundo porque eles se mudaram para Barcelona e agarraram essa fatia do mercado editorial que coloca os holofotes na obra e no escritor. Né? Então, você profissionaliza enfim, o escritor. Assim surgem os primeiros escritores latino-americanos que davam entrevistas para todos os meios de comunicação, participavam de congressos, encontros, feiras de livros, eventos literários, e passaram a fazer parte do grupo que hoje a gente chama de influenciadores, né? Os influencers. Já que o escritor intelectual era solicitado a opinar sobre os acontecimentos do seu tempo, né? Ele deveria ser capaz de sustentar um discurso intelectual articulado e progressista. Nem 20 anos depois, né? Então, esse foi o movimento do boom, né? E aí começam a surgir os novos booms, né? Teoricamente. Nem 20 anos depois, na década de 70, muitos críticos já anunciavam um novo momento das letras, o pós-boom, que caracterizariam obras que faziam uso de referência do mundo globalizado, do folhetim, das páginas de novelas, do cinema, e partiam de um mundo mais irônico, real, que se apropria da oralidade, da cultura de massa e do lúdico. Aí nesses nomes, né, nesse pós-boom, teoricamente o primeiro pós-boom, assim, surgem os nomes de Severo Tatuí, Vicente Lenheiro, Manuel Puig e o próprio Cabrera Infante. Porém, este não foi o único grupo que recebeu o alcunha de pós-boom, na década de 70. Os romances de testemunho, mais pautados na não-ficção, e que abordavam os temas da ditadura e de outras repressões políticas e sociais, também indicavam um fenômeno de recepção que colocava ainda mais forte do que o primeiro grupo. E buscava uma retomada de um compromisso social sem nenhuma perda em relação à estética e à narratividade. Nessas obras, o mágico cede totalmente lugar a outra perspectiva igualmente latino-americana,
mas que invade outro tipo de estranheza no cotidiano, que é a violência. Hoje, muitos chamam este gênero de romance do real. O escritor e jornalista argentino, o Tomás Eloy Martínez, ele até escreveu: já não é possível dialogar com a história como verdade, mas sim como cultura, como tradição. E devido à dificuldade de fechar sentidos no mundo atual, já que todo discurso é poroso e recebe influência de vários outros discursos, para alguns críticos, como outro jornalista chamado Darío Agudelo, que é um colombiano, é a crítica jornalística a prosa narrativa mais apaixonante e mais bem escrita na atualidade na América Latina. Sim ou não? Não há, se é que algum dia houve, uma literatura realmente autônoma. A partir dessa consciência que foi ganhando espaço justamente com os romances de testemunho, a literatura passou a atuar mais firmemente como uma resistência para reinterpretar a história. O próprio historiador Ellen White, bastante conhecido, admite que as melhores reproduções do genocídio estão nas obras de arte, nos romances, contos, obras dramáticas, inclusive no jornalismo. Então, né, colocar o jornalismo como arte é uma tendência desde 70 ali, né? Essa perspectiva que nasceu nos 70 também encontrou numerosos escritores na década de 80, como Juan José Sayer, que é bastante conhecido no Brasil, né? Lisela Cambaro, Elena Poniatowska, mexicana, o José Luis Monte, que é cubano. Segue com uma vertente da literatura até hoje, na qual a linguagem é utilizada como força de mudança e reparação. Nessa tendência entrariam os escritores, uma peruana, Gabriela Werner, que ela é não só escritora, mas também uma militante, jornalista militante, LGBT, Fabrício Mejia Madrid, Leila Guerreiro, Martín Caparrós e o próprio Tomás Eloy Martínez, que é jornalista, mas também é escritor. Aqui no Brasil, podemos citar Bernardo Kucinski, principalmente, Paulo Lins e, muito atual, a Daniela Arbex, né, que está fazendo esse trabalho de jornalismo literário bastante forte. Na década seguinte, 90, chegamos em 90, o fim das ditaduras propiciou uma vontade de renovação cultural, que permitiu também que o assunto dos novos bons voltasse, né, ingressasse. Em 96, um grupo de escritores que se autodenominava as Novas Vozes Literárias da América Latina escreveu o Manifesto Macondo, né, de Mac-Ondo, né, juntando McDonald's e Macondo de Gabriel Garcia Marques, né, que reivindicava uma literatura vinculada à ética e estética e a todo e qualquer elemento da cultura do consumo. Na mesma linha, o mexicano Jorge Volpi escreveu o Manifesto Crack para criticar a herança do boom, alegando que ninguém é obrigado a se disfarçar de latino-americano. O tempo todo, pelo menos. No entanto, ainda que a década tenha permitido essa revisita à crítica do boom, não houve como tirar o mérito, né, nem diminuir a relevância das obras literárias associadas ao realismo mágico para as literaturas posteriores. Como muitos intelectuais internacionais levantaram, por exemplo, Franco Moretti, Frederic Jameson e o Romy Bava, né, o boom foi uma tentativa lograda de criar uma identidade local e crítica frente ao contexto global que se armava. O contexto global e neoliberal se armou. Né? E práticas de escrita são produzidas nesse contexto, onde também é o mercado que determina a cultura. E as informações se desterritorializam. Múltiplas subjetividades podem se reconhecer dentro de um mesmo território. Ao mesmo tempo em que dentro de um território, também pode se considerar um exilado, né, em seu próprio país. A questão do nacional, ou mesmo dessa identidade regional, cede lugar a outras questões que compartilha todo o bloco. A política do esquecimento, a regularidade dos povos, né? Assim chegamos ao século XXI, onde o projeto literário latino-americano parece estar aberto e seguir nesse movimento de abertura a todas as emergências que o contexto político pede, expandindo suas estratégias literárias para além da literatura e criando, inclusive, novas convenções de leitura, já que todo material de cultura, discurso e, inclusive, suporte pode fazer parte da literatura. Além disso, o mercado possibilitou, obviamente com a intenção, né, de ter sua opinião, que outros atores, ou seja, o negro, a mulher, o gay, a lésbica, também passassem a fazer parte do mercado literário e dar voz como autores e como protagonistas. Né? A própria representação, né, dessas pessoas passaram a ser, não as secundárias, mas são protagonistas.
Quer dizer, com as novas vozes entramos em contato com outros contextos sociais, visões de mundo, que até então só entravam como objetos secundários de representação. Hoje, eles não só não são o outro, como também são o que querem ser. Também por isso é provável que haja crescido consideravelmente as escritas de si, a autoficção e outros projetos de escrita literária relacionados à subjetividade, ao descentramento do sujeito e às narrativas que mesclam vida, ficção e performance. Autores como Ricardo Piglia, Mário Belhotin, César Aira, Sérgio Pitton, no Brasil, Ricardo Lises, Felipe Chapéu, Thiago Ferro, são alguns exemplos dessa escrita herdeira de Borges, arte, pop, Fernandes, que brincam com o lugar do escritor dentro da própria obra. Já chegamos nesse outro lugar de novo boom, né? Poderia ser essas escritas de si. Esse e outros tipos de literatura, que exigem por consequências outras formas de leitura, permitiram finalmente um distanciamento da classificação de gêneros. E talvez pela primeira vez na história da literatura, consigamos formar uma pluralidade de cânones, ou a formação de um só cânone, mas plural, diverso, que busca nas obras literárias outros valores que não eram os que eram buscados até então, na modernidade. A literatura, estou acabando. A literatura, como se sabe, é uma questão de forma. Não é um tema que a define, mas um trabalho que se faz com a linguagem ao contrário. No entanto, hoje o que compreendemos é que há uma pluralidade de propostas e linguagens, ainda dentro de uma mesma língua. Portanto, falar hoje de uma literatura latino-americana que somente um projeto ético e estético deixa de ser pertinente, pois perderíamos uma riqueza de tendências várias que vêm sendo ampliadas com maior acesso às obras através da internet, ou mesmo dos livros com grupos editoriais de maior distribuição, o crescimento de editoras parceiras, as feiras literárias mais democráticas. Falar de uma nova narrativa latino-americana, que antes estava prendida a um estilo específico de literatura e que hierarquizava um modo de fazer literatura em relação a outros, hoje dá lugar a uma diversidade de propostas narrativas. Muitos consideram que a literatura contemporânea deu uma volta ao real, uma estratégia que de alguma forma submete a literatura ao realismo, um efeito quase jornalístico, ainda que seja para usar também elementos da ficção científica, do realismo mágico, do horror e de outras práticas artísticas do gênero. Para Rafael Gutierrez Giraldo, que é um argentino que trabalha na UFRJ, o realismo mágico dos anos 60 está sendo substituído em nossa época por um realismo virtual, resultado de uma hiperexposição de imagens e simulacros, produzidos pelos meios massivos de comunicação e as novas tecnologias, que levam a questionar a noção de realidade, sua natureza construída e, por conseguinte, a possibilidade de manipular. Essa questão, que poderia estancar a literatura, acaba abrindo brechas para dissolver as fronteiras entre gêneros de ficção e não ficção. Florência Damamunho, uma das principais críticas literárias da atualidade, utiliza um conceito bastante pertinente para a literatura do novo século: literatura inespecífica ou literatura expandida. A especificidade hoje se perde, haja vista que não há um produto que não guarde relações com outras obras, né? Como a gente acabou de ver, né? Todo esse trabalho de outras referências, né? Nas práticas feitas hoje. Né? A inserção, inclusive, de outros materiais dentro da obra literária, de outras artes e discursos que dinamizaram as relações entre indústria cultural, cultura erudita e cultura popular, contribuiu e muito para desestabilizar a estrutura enrijecida que era mantida a literatura por todos os seus atores sociais. Mercado editorial, escritores, elite conservadora, críticos literários, aferrados à ideia do campo autônomo e fechado da literatura de parte do século XX. No entanto, isso não impede, né, essa abertura não impede que se formem grupos ou projetos de estéticas comuns, muito menos que o compromisso estético se desvincule de um compromisso ético-político da literatura hoje. Algo que se nota, algo que se nota nas obras de muitos autores contemporâneos é uma sociologia dos corpos marginais, desaparecidos, metafóricos, o ciborgue, né, o pós-humano, o não humano, o animalizado, o corpo enfermo, abjeto, falho, inadaptável, corpo violentado. Além disso, é como se não houvesse escapatória para o corpo. Quando ele não está doente, ou morrendo apenas em partes, como a memória, nas obras de Margot Glantz ou da Sylvia Molloy, é o cenário que se mostra hostil, ameaçador e catastrófico.
Para finalizar, vou me concentrar em duas tendências que visualizo na literatura contemporânea, em relação ao corpo, tanto em relação ao corpo individual como ao corpo coletivo, sua relação com o mundo. Uma primeira tendência me parece herdeira, muito herdeira do realismo mágico, mas isso não impede de produzir obras que caminhem naturalmente entre distintos registros, nas quais populações precárias buscam sobreviver em cenários urbanos, onde muitas dimensões imaginárias se contaminam. Entre os escritores destaco Frederico Falco, Edmundo Passoldan, Santiago Freire, Luciano Lamberti e Edgardo Posarinski. Porém, quem é que leva mais o crédito, em minha opinião, são as mulheres. Mariana Henriques, Samantha Schibling, Liliana Colanzi, Cristina Ribeira Garça, Valéria Correfis, Guadalupe Nettel e Gabriela Alemão, entre outros. Inclusive, são elas que estão levando todos os prêmios literários da literatura, tanto na América Latina quanto fora. Detenho-me brevemente nos nomes de Mariana Henriques e Samantha Schibling, já conhecidas pelo mercado brasileiro e têm seus livros traduzidos por grandes editoras aqui, e Liliana Colanzi, que a gente é muito fã, que fazem de sua literatura uma escrita híbrida que traz elementos de diversos gêneros literários e os transforma os gêneros em recursos narrativos, que eu acho fantástico. Elementos do realismo mágico, da novela negra, da mitologia indígena são trabalhados em pé de igualdade com elementos de humor e realismo fortemente social. Outra tendência que encontro traz um corpo demasiadamente marcado pelo contexto histórico, político e social da América Latina e seus casos particulares. E a narrativa batalha para explanar sobre essa violência, essa falta, a partir de uma linguagem potente e também violenta. Essa representação não foge também, portanto, das questões globais do capitalismo neoliberal que parece impedir qualquer ideia de futuro, né, na maior parte dos casos, que é aquilo que a gente está falando de eterno presente. Né? Não existe possibilidade de futuro, né? não tem mais utopia. Destaco alguns nomes. Valéria Luiselli, mexicana, Selva Amada, Lina Meruane, Jamela Utite, Roberto Bolanho, Patrício Pronto. No Brasil, destaco João Gilberto Noll, Silviano Santiago, Paulo Scott, Ana Paula Maia, Patrícia Mello, Adriana Lisboa e Verônica Cristina. Como creio que ficou claro, minha pergunta do título só me permite abrir uma discussão. Muitos novos mundos. Muito mais do que responder. Sigamos. Obrigado, Ellen. Vou pedir para você tomar assento aqui, fique à vontade. A gente vai prosseguir aqui, então, chamando 3 autores, né, e logo mais vão ser convidados também a colocar suas perguntas e observações. Então, eu gostaria de começar chamando a Carol Mancini. A Carol, ela é professora de arte, ela é ilustradora, ela é autora do lance premiado, que é o Nível, que ganhou agora o prêmio de melhor narrativa longa de horror na Odisseia Literária, né, pelo ano de 2019. E também trabalha no mercado editorial, é assistente editorial da Luva, do meu amigo Vitor também. A gente também vai chamar o Oscar Destares. O Oscar, ele é pesquisador, ele fez a dissertação dele sobre Poe e Lovecraft, está fazendo agora doutorado também na área de horror, pegando o horror nacional. Isso é algo que ele vai poder comentar um pouquinho melhor aqui. Ele tem 2 antologias de contos, né? Então ele fez o Sexo Exorcista, fez o Horror Adentro, né? E o Billy Negra, que é o primeiro romance dele, de 2018, também foi premiado, ganhou, né, o prêmio de melhor romance de horror pela Berst no ano passado. E é interessante assim, ele também escreve na Galileu, ele tem uma coluna, né, que é quinzenal, mensal, varia, quinzenal, na Galileu, onde ele fala essencialmente de horror, né, vale a pena acompanhar. E a gente está também com o Felipe Ribeiro, que acabou de lançar o primeiro romance dele, acabou não, né, já faz alguns meses, mas na verdade ele acabou de ser premiado. A gente tinha convidado ele antes disso, né? Foi bacana, né? Porque a gente teve aí um reconhecimento, além de a gente ter chamado, ele foi premiado também pela Berst, lá na Horror Expo agora, né, há poucas semanas, pelo Terra de Sonhos e Acaso, que é o primeiro romance dele, a primeira incursão dele no gênero do horror. Ele é dramaturgo, também tem
foto aqui, mais aqui. Então, assim, eu vou também aqui juntar eles. E os nossos objetivos aqui são vários, né? A gente tem pouco tempo, mas a gente vai tentar cobrir principalmente 3 coisas. A primeira coisa, eu acho assim, eu gostaria que vocês conhecessem o trabalho dessas pessoas. Né? Então, assim, a gente muitas vezes sabe que está rolando alguma coisa, sabe que existe uma movimentação, que existem publicações focando, né? Mas a gente não tem a oportunidade de ouvir essas pessoas falando sobre o próprio trabalho, a gente não tem a oportunidade de, né, tirar dúvidas com elas, né? Acho que sempre uma coisa meio distante. Assim. Então, no começo eu gostaria muito de dar a palavra a eles, deixar cada um falar sobre isso, seu trabalho. Também gostaria de tentar linkar essa produção atual, né, deles com um contexto maior, né? Então trazer um pouco desse contexto, né, que a gente está vivendo e relacioná-lo ao horror. Né? E por fim também a gente gostaria de criar essa ponte, né, com vocês, seja por curiosidade de quem aprecia o horror, seja pelo interesse de quem pesquisa e gostaria de repente de fazer um trabalho, né, nessa área de literatura brasileira, especialmente, ou latino-americana. Então, eu vou começar de uma forma muito simples, assim, gostaria de mais de quebrar o gelo, assim, e é uma pergunta para todos, né? E que basicamente é o seguinte: fazer uma pesquisa acadêmica ou escrever uma narrativa longa como um romance exige um comprometimento, né, às vezes de anos, né? Então não é algo que você pode simplesmente descartar quando se cansa, né? E é um nível de comprometimento brutal mesmo. Então eu gostaria de perguntar para vocês o que fez com que vocês se dedicassem tanto ao horror, o que atraiu vocês, né, a essa pesquisa, o horror ou os gêneros, né, como o realismo fantástico, né, os congêneres, assim. E, basicamente, assim, como que vocês chegaram nesse ponto? Quem quiser começar, pode começar, está ligado já. Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao CID e aos organizadores do evento por estar aqui. Estou me sentindo uma formiguinha no meio de tanta gente, com tanto conhecimento. Mas acho que o medo, escrever sobre o medo é uma forma de você lidar com seus próprios medos, com suas próprias inseguranças, e eu acho que esse encontro, eu não sei, quando o Cid chamou, fiquei refletindo sobre essa questão do insólito e de algumas coisas, né, para refrescar a leitura de mundo a partir desse ponto de vista. E aí o que mais me chamou a atenção de tudo foi essa questão da gente fazer um acordo de que a realidade está suspensa de uma certa forma. Né? Então, quando eu escrevo horror e quando a pessoa lê horror, a gente está entrando num acordo de que isso ou quando a gente assiste um filme de horror ou joga, né? Enfim, um game, a gente faz um acordo de que a gente está suspendendo a realidade para entrar naquele outro mundo. Então, eu acredito que criar um universo de horror é potencializar e dar mais força para aquilo que internamente está na gente. Então, provavelmente, o que, por exemplo, no caso do Nihil, né, que é mais uma distopia com horror, internamente eu estou conversando com as pessoas sobre uma coisa que é minha, que é uma questão da impossibilidade de ir. Eu escuto isso, essa metáfora de eu não posso ir porque eu não posso ir, só que aí é claro que no livro isso é trabalhado de outras formas, né, isso é magnetizado. E aí a gente está falando sobre uma coisa que me assusta, que é a não liberdade. Eu não posso ir e o que tem lá é desconhecido e se eu vou, eu não volto ou eu volto sem partes minhas. Né? Então, como que o exterior me assusta e me afugenta, mas também como é horrível não poder ir. Então, acho que seria uma discussão sobre isso. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Cid, pelo convite. Obrigado a Laura também, aí, os organizadores do evento. Obrigado a todos os presentes. Eu, assim, a minha chegada ao horror foi muito cedo, aconteceu muito cedo. Eu era muito novo ainda, nem escrevia, nem lia, mas eu tinha uma mãe que gostava de dar sustos nos filhos dela, e na minha irmã, nesse caso, né? Então, ela armava pequenos sustos no dia a dia,
Um exemplo, ela entrava embaixo da cama, eu tinha acho que 5 anos, alguma coisa assim. Eu tinha um horário para dormir, um horário para acordar, tudo certinho. Ela entrava embaixo da minha caminha, uns 6 anos, e ficava respirando profundamente, profundamente mesmo, assim, bem fundo e soltando. E aí eu lá, né, à noite, ouvindo aquela respiração, eu parava de respirar e falava, puxa, a respiração continua. Então eu me lembro que depois ela fez isso algumas vezes, na segunda vez ela se mostrou, se revelou. Então, mas eu me lembro, eu tenho essa memória afetiva muito remota de que ao mesmo tempo que eu estava completamente aterrorizado, eu queria saber, eu queria entender, eu estava fascinado por aquilo. Que era uma evidência concreta por algum momento de que aquela realidade, hoje eu entendo, né, gente, depois de um tempo de análise, de terapia e tal, mas que era talvez um rasgo ali no cotidiano, né? Uma potência de que aquilo, né, não seria só aquilo. Então, e aí também minha mãe já percebeu que eu tinha esse apreço, minha irmã não, minha irmã ela parou de dar esse susto, minha irmã não gostava. Mas aí ela me iniciou ali no cinema de horror, né, que ela gostava muito, minha mãe é falecida, mas ela gostava muito, então me iniciou, e aí eu cheguei à literatura, que eu concordo totalmente com a Carol, essa coisa do pacto, né, do pacto entre o leitor e o escritor, ele é muito mais intenso do que um pacto no cinema, isso particularmente comigo, aquele engajamento da minha imaginação, da minha maquinação mental com a maquinação mental de um autor, de uma autora, ele é muito mais intenso no livro. Então, quando eu li Lovecraft, os primeiros contos de Lovecraft, eu falei, cara, a minha relação com isso está muito mais forte do que com qualquer filme de horror que eu tenha visto. Ali eu tomei uma decisão meio, né, não sabia, mas eu queria decidi causar nos leitores, nas pessoas, aquele efeito que eu estava sentindo ao ler. Então, eu queria propor esse pacto para as pessoas. Então, a coisa foi escalando, mas eu chego lá, ali, para os meus 5 anos, minha mãe dando esses sustos no dia a dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigadão por estar aqui. Essa questão do terror, o terror é um gênero interessante, porque é um gênero que você pode usar, você pode se valer dele para falar o que você quiser, assim, sabe? Então, coisa que geralmente ele realmente toca nos medos mais profundos, assim, da gente, assim, toca nos medos mais profundos, assim, da sociedade, assim. Uma boa obra de terror, ela é meio que uma antena, assim, que capta o que está acontecendo, assim. Então, eu queria usar o terror porque eu queria contar uma história, na verdade, eu não sabia que gênero que eu ia usar, mas eu queria contar uma história. Eu estava morando no Rio na época, eu estava muito feliz lá, era muito legal e tal, mas eu estava com aquela coisa, assim, de tipo, tentar entender quem que era o paulistano, assim, porque pro carioca, o carioca se entende carioca, assim. A gente tem esse problema de identidade muito forte, que eu só fui descobrir o que era ser paulistano vendo o filme da Dona Chanchada. Cadê o companheiro da Dona Chanchada? Enfim, mas assim, porque eu via aqueles filmes, as pessoas falavam como eu falo, não falavam como sério americano, eles falavam como eu falo. Aí o corpo das mulheres era um corpo parecido com o da minha namorada. Então, assim, foi uma coisa muito chocante você ver você se ver representado ali. E eu queria tentar fazer alguma coisa que representasse o que é ser paulistano, nem que isso fosse uma construção. Então, aí, por causa disso, assim, eu achei que o terror me veio assim como uma opção natural, assim, para tentar cavar essa espécie de genealogia do que poderia ser, assim, um chute bem longo, assim, do que poderia ser o paulistano, sabe? Então foi por essa busca de tentar entender quem nós somos, assim. Eu, na verdade, eles falam que eu sou otimista, mas eu, na verdade, se eu começo a pensar no mundo, em todos os problemas do mundo, eu sou uma pessoa muito pessimista. E, assim, eu vejo que não há nenhuma solução possível, né, a partir do real. Aí, se a gente vai para a ficção, eu começo, né, eu tenho até aqui o filme da Chegada, a tatuagem, eu começo a encontrar soluções possíveis, né? Então, eu acho que foi por causa disso que eu acabei indo para estudar, né, o realismo mágico e todos os caminhos possíveis dessa mistura de gênero, de ficção e não ficção, ou da mistura de vários gêneros da literatura, né, para encontrar possíveis soluções, não porque eu vá resolvendo, mas de saber que existe, né, possíveis soluções, né, seja uma revolução linguística,
artística na Revolução Tempo Espacial, ou todas as outras que até o horror, por mais que a maioria, sei lá, dos romances, dos trabalhos de prática artística, eles acabam chegando no lugar do não tempo futuro, né? Ainda existem alguns. São justamente essas obras que eu estou indo para estudar. Assim. Então, os nomes todos que eu citei, eu estou trabalhando com o Edmundo Passaldan, que é um boliviano, a Djamila Lutiti, que é chileno, e as argentinas, né, mais conhecidas, né, a Mariana Henriques e a Samantha Chile, que eu acho que em algumas obras, em alguns pontos ali, eles conseguem encontrar uma solução para os problemas reais, né, a partir da ficção. Bacana. Gente, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria só perguntar se o som está ok. Tá? Ok? Então, retomando um pouco então, o que o Felipe falou sobre esse pacto com o leitor, né, eu acho que a gente não precisa ir muito longe, né, para saber que é diferente você ler uma obra, você está quase como um coautor, né, entrando com a sua imaginação para transformar a linguagem verbal em imagens, em sensações. Né? E é muito diferente você parar e falar, olha, eu vou escrever um roteiro para quadrinhos, eu vou escrever um roteiro para cinema, eu vou escrever aqui um roteiro para uma peça de teatro e você apresentar o texto, né, como o produto final. Então, eu gostaria de perguntar, eu acho que essa pergunta talvez caiba mais para os autores, de novo a ele, o que vocês acham que é importante diferenciar no texto literário, né, quando vocês entregam um texto de horror para o leitor? O que vocês escondem, o que vocês precisam mostrar? O que vocês acham que diferencia a literatura de outras linguagens, de outras artes? E por que vocês buscaram ser escritores e não roteiristas, etc? Bom, eu só queria dizer que antes de eu me chegar à escrita literária, embora eu sempre tenha escrito, né, tenha começado a escrever continhos e tal, ali com 12, 13 anos, o meu sonho era ser cineasta, eu queria dirigir filmes de terror na Romênia, era assim, tá bem específico, porque, enfim, todo o fascínio de Drácula e tal, mas eu tinha uma atração inexplicável, mas pela Romênia, né? Nem tanto pela Transilvânia, mas ali por aquele território de mistério e tal. Tentei, não consegui, tentei ingressar na USP, não consegui, fui fazer SPM, publicidade, trabalhei um tempo em agência de publicidade e acabei sempre escrevendo. Mas eu acho que assim, a escrita literária, para mim, a escrita do horror, ela é uma forma de você tocar o íntimo do leitor ali de um jeito que talvez outras linguagens, a meu ver, não façam, né? Ou enfim, isso é no meu caso, porque eu acho que assim, exatamente pelo que você mostra e pelo que você oculta e mostra num momento específico, né? Pelas lacunas que se abrem no texto ali, e se o texto for bem sucedido, se a construção literária for bem sucedida, o leitor e a leitora, eles trazem, enfim, coisas ruins, entre aspas, para aquelas lacunas, né? Traumas, enfim, reminiscências ali, isso é um horror, né? Quer dizer, você quer causar um efeito no leitor, você quer pegar o leitor ali, dar um golpe no leitor, como falava Cortázar, né, do conto, mas causar esse efeito. Então, e eu, sendo um adepto de Edgar Allan Poe, eu acho que a questão da construção, para que isso aconteça, a construção do texto, e que cada peça ali deve estar assim, minuciosamente pensada, rigidamente colocada na história para que se cause esse efeito, para mim é um trabalho muito prazeroso, sabe? Você, ainda que eu não tenha tanto esse controle, que certamente Poe tinha, mas à medida que eu estou escrevendo, e eu percebo, conforme eu vou relendo, né, que eu faço muito isso de solfejar o texto, né, de ver o ritmo ali, de como é que está, de pontuar e ver se ele tem uma musicalidade. Então, na hora em que eu estou relendo alguma coisa, se o texto que eu escrevi me coloca num transe ali, que é o transe de preparação, né, que você coloca o leitor, e aí eu, como leitor, seria o leitor alfa, né, nesse transe, para que aí você depois venha o golpe, aí isso para mim é uma realização máxima, sabe? Eu não sei, eu não tenho a menor garantia de que esse transe vá acontecer com o leitor, né, de que eu vá conseguir conduzir o leitor. Eu acho que nesse sentido, eu tenho até uma concepção de literatura muito mais, assim, da literatura do storytelling mesmo, né, da coisa de você contar uma história na fogueira ali para alguém. Eu não sou um bom contador oral de história, mas eu gosto de contar história escrita.
Então esse envolvimento, quando eu sinto ali pela leitura, e quando alguém vem falar para mim, cara, eu embarquei no seu texto, é o transporte, você me levou para um lugar ruim, eu gostei de ir para esse lugar ruim. Isso acho que não poderia me sentir mais realizado, né? Porque aí eu falo, bom, acho que eu tenho um pouco da coisa da minha mãe ali, de falar, legal, eu toquei o terror aí em alguém desse jeito. Então acho que essa relação de intimidade, né, que você propõe para o leitor, esse pacto, que existe o aceite do convite, a pessoa vai, embarca ali na sua história, no meio dessa construção, eu acho que chega a níveis ali de uma relação mesmo que, enfim, eu não consigo experimentar como leitor e como escritor de outras formas. Nossa, que difícil, né? Fala depois dos caras incríveis. Mas eu vou ser um pouco menos romântica. Eu acho que a gente escreve porque a gente gosta de ter o domínio total do processo. Né? Claro que, salvo revisões, editoração, a gente escreve sozinho, mas nunca é sozinho, porque para o produto ficar bom, você precisa de outras pessoas te ajudando. Mas, assim, sempre gostei muito de contar história também. Eu sou, fazer um apanhado rápido. Eu sou docente física e eu passei anos da minha vida, a partir de 7 anos de idade, de cama. Então, quando eu falo de não ir, é um não ir físico. Né? Eu estava impossibilitada de sair, a não ser que alguém me colocasse numa cadeira de roda. Mas isso não me gerou traumas, porque acho que, de acordo com as minhas capacidades, eu sempre tive tarefas e responsabilidades, então, assim, não gerou nenhum grande trauma isso. Mas me assustava o fato de, por exemplo, quando eu estava num processo de melhora, correr o risco de voltar a ficar presa, digamos isso. Bom, mas aí eu gostava de contar histórias. Então, como eu estava sempre em casa, os amigos sempre vinham para minha casa, as colegas, as vizinhas, as crianças, né? E aí eu sentava todo mundo em volta, a gente tampava todas as janelas com cobertores, ligava uma lanterna e contava histórias. Então eu sempre gostei de contar histórias mesmo. E aí eu fui parar no teatro. Eu sou bacharel em teatro, fiz artes cênicas durante 4 anos. Tentei continuar com companhia de teatro, tudo porque eu achava que o teatro, e ainda acredito nisso, é uma arte máxima na contação de história, né? Porque você tem todas as linguagens ali, pra quê? Mas eu sou uma pessoa egoísta, eu estava muito cansada de dividir o processo e todas as dificuldades, né? Eu falei, o teatro é muito ingrato, é muito difícil lidar com o teatro. E nunca parei de escrever, né? Eu sempre estava escrevendo, e aí eu fui sendo levada para continuar escrevendo. Tanto que, assim, é muito engraçado, porque assim, uma das minhas principais influências para escrever o Nihil é Samuel Beckett, que é um dramaturgo, né? E não necessariamente alguma coisa da literatura, do só literatura. Só literatura no sentido não que é menor, né? No mesmo sentido de... porque me pegou muito o vazio que o Samuel Beckett trazia no Esperando Godot, no Fim de Partida, que é esse estar imóvel e estar sem respostas. Então você continua. E aí, enfim, quando o Nihil... Eu chamo Nihil, gente, porque se eu falar assim em latim, eu acho que fica super estranho o nome, né? Então, Nihil, então eu chamo de Nihil. Quando eu decidi lançar o Nihil, foi muito engraçado, porque eu tenho 32 anos e com 15 eu comecei a escrever alguns relatos, sempre motivada a escrever mais, e eu disse, isso nunca vai virar um livro, né? Mas um dia eu olhei para aquilo e falei, não, pera, eu tenho alguma coisa aí. E aí eu fui trabalhar nessas influências todas. Bom, então eu acho que chega nessa, por que escrever, por que ficar nessa arte e não passar para outras, porque eu acho que a gente gosta muito desse controle, no fundo a gente gosta muito de, é a minha história, é a minha imaginação que está criando isso, sei que não vai passar por um filtro de outra pessoa, só que quando eu termino, eu entrego, e aí eu deixo de ter contato, eu posso receber o retorno de quem leu. Mas é diferente de você estar assistindo um filme e você estar vendo a mesma cena ao mesmo tempo daquela pessoa e poder dialogar. Então, acho que é um controle excessivo que depois parte para uma entrega, que é um processo muito gostoso de desenvolver. É verdade, essa questão do teatro, minha mãe, falando de... a minha mãe era do teatro também, ela era atriz, me do teatro.
Então, para mim o teatro é uma coisa assim, o teatro realmente ele é a arte máxima, mas assim, 99% do tempo é muito chato, sabe? As peças são muitas. Quando a peça é maravilhosa, não existe outra coisa, assim. Não existe, e eu tentava alcançar essa peça maravilhosa, assim, como eu já vi algumas, e não consegui. Uma das minhas influências é o Chekhov também, que não é da literatura, mas eu sempre tinha esse fetiche da literatura, que a literatura, assim, eu achava que o romance é uma coisa assim, meio que inatingível. Como eu comecei escrevendo textos de teatro, eu desenvolvi bem o diálogo, assim, os diálogos são legais, mas eu não me bancava para escrever de verdade, assim, um texto em prosa. E é ridícula essa história, mas assim, um dia eu conheci um autor super premiado, assim, nossa, que legal, né? E aí eu peguei, falei assim, eu falava assim, nossa, eu falei em plural, vou escrever um livro, né? Aí eu fui lá e comprei o livro dele, o livro que bosta. Aí eu falei assim, agora eu vou escrever um livro. Então, eu também posso, porque eu achava que era uma coisa inatingível esse negócio de romance, sabe? Então eu tinha essa coisa, assim, meu Deus, um romance. Mas assim, obviamente, só eu que achava isso, assim, é como qualquer outra coisa, né? Mas depois disso que me deu esse afã de tentar também escrever um romance. E aí, por 5 anos. Tá, que eu queria dizer que eu concordo com a Carol totalmente na questão do controle, porque, bom, eu queria ser cineasta, mas eu fui trabalhar com publicidade, né, escrevia roteiros para comerciais, e eu via como era o dia a dia no set de um diretor ali, para fazer um filme de 30 segundos. Tudo que ele tinha que organizar, tudo que ele tinha que pensar, todas as coisas. E eu sempre desorganizado, eu falei, cara, não tenho a menor capacidade de liderar isso. Então eu falei, tá, mais um motivo para eu ficar aqui com os meus textos, eu e o documento de Word em branco e tal, e vamos embora. Uma coisa também que me chama a atenção sem querer, a gente acabou trazendo os 3 autores da mesa aqui de romances premiados, né? E então, de alguma forma, assim, eu queria perguntar para vocês até que ponto, né, meio que dando na segunda parte para essa primeira pergunta que eu fiz, até que ponto vocês acham importante, quando vocês estão criando, manter essa produção dentro de alguma fronteira que permita que você, por exemplo, concorra ao prêmio de melhor narrativa de autor, ou que você possa apresentar seu trabalho como uma obra de autor. Até que ponto é importante se manter dentro, né, de certas convenções ou de certas formas, e que liberdade vocês se permitem ter durante esse processo, né, criativo, para também não criar... Sabe o horário? Eu acho que... Às 2, começa acho que às 2, vai até umas 7 da noite. Então, assim, gente, a gente vai ter que interromper, infelizmente, assim, é um assunto que, não sei com vocês, mas eu, por mim, continuar tranquilamente várias horas. Mas, nós estamos terminando, convidando vocês a conhecer o trabalho de todos, buscá-los nas redes sociais, é sempre interessante acompanhar os autores, ver o que eles estão pensando sobre literatura, sobre suas produções, sobre suas pesquisas, e também poder ter acesso aos seus lançamentos, né? Porque muitas vezes é essa fonte de primeira mão que vai trazer novidade. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês, terem participado, foi ótimo. E até a próxima.